Graça e paz, meu irmão, minha irmã, discípulos do Senhor Jesus. O meu nome é Denilson de Jesus e essa é a voz do discípulo. Hoje eu quero trazer com vocês um tema muito importante: a queda após a vitória. Gênesis capítulo 9, versículo 18 ao 29. Depois de uma grande vitória, é comum baixar a guarda, mas a Bíblia nos mostra e nos alerta: até os homens usados por Deus podem tropeçar. Hoje vamos ver o que aconteceu com Noé depois do dilúvio. Abra sua Bíblia para acompanhar esse estudo. A embriaguez de Noé, o justo, mas também ser humano. O ser humano erra, o ser humano peca. Noé, ele foi um homem justo e íntegro, como diz em Gênesis capítulo 6, verso 9. Mas aqui, no capítulo 9, nós podemos ver a fragilidade de Noé. Ele planta uma vinha, ele bebe demais e se expõe. A Bíblia não esconde a falha dos heróis da fé. Isso nos ensina a depender de Deus todos os dias. Deus sabe que nós podemos errar, Deus sabe que nós erramos, e Ele não esconde o nosso erro. E Ele nos ensina a depender dEle, para que a gente possa estar no caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cão, ele desrespeita o seu pai. Ao invés dele cobrir o seu pai, ele expõe essa vergonha a seus irmãos. A nudez, que aqui representa a fragilidade, e o erro de Cão foi justamente zombar de seu pai. Ele zombou, ele comentou, ele não cobriu, ele não honrou. A palavra do Senhor diz: respeita e honra teu pai e tua mãe. Isso é um princípio bíblico, como está em Êxodo, capítulo 20, no verso 12. E Cão não fez isso. Ele fez o contrário disso. Muitas vezes, hoje, o cristão, ele não honra o seu pai e a sua mãe. Eu conheço o caso de pessoas que estão na igreja, que são cristãs, que aceitaram Jesus como um Senhor e Salvador, mas que sua mãe está lá passando por dificuldades, em um asilo, sofrendo, sendo machucada, com saudade da família, com saudade dos netos. Misericórdia. Eu peço que o Espírito Santo ensine essas pessoas o princípio bíblico de honrar pai e mãe. Ser cristão não é levantar a bandeira, ser cristão é viver uma vida em Cristo Jesus, é buscar fazer o que Jesus fez. E Jesus me lembra que nas bodas de Canaã, mesmo ele dizendo: mulher, não é chegada a minha hora, Maria, a mãe dele, diz: façam o que ele mandar. E ele obedece a mãe dele. Jesus, que era Deus e era homem, ele honrou sua mãe. Muitas vezes o cristão que está na igreja, que se diz cristão, que vai lá para a ceia e compartilha com os irmãos aquele momento, que está na igreja diariamente, todos os domingos, que está em ministério, mas a sua mãe está lá no asilo, está morando sozinha, passando por dificuldades, porque a velhice traz limitações, fragilidades, e ele, esse cristão, não está fazendo a parte deles. Isso é triste. Estão agindo como cão. Mas Deus nos ensina também, meus irmãos e minhas irmãs, como devemos agir. Devemos agir como Sem e Jafé, que foi um exemplo de reverência. Ao contrário do irmão Cão, seus irmãos eles cobriram Noé, sem nem olhar para ele, sem nem olhar a fragilidade do pai. Isso mostra respeito, isso mostra maturidade, isso mostra temor, isso mostra que nós precisamos aprender com, com Sem e com Jafé. Honrar, mesmo quando o outro está errado. Isso é um princípio que Deus nos ensina. Não importa quem é o seu pai, quem é a sua mãe, o que foi que eles fizeram.
para você e com você, Deus diz que nós precisamos honrar os nossos pais. É um princípio bíblico. A maldição de Cão recai sobre toda uma nação. Toda uma nação. Canaã, ela recebe essa maldição. Entende? Ela não para em Cão. Ela vai direto por toda a sua linhagem. Isso pode parecer injusto para você, mas isso carrega um sentido profético. Canaã representaria povos rebeldes a Deus, que enfrentariam o juízo. Isso é um alerta sobre como nossas atitudes refletem nas gerações futuras. Se você não ensina os seus filhos a honrar os teus pais, a honrar os teus avós, eles não vão ensinar aos filhos deles. E isso vai se reproduzir por gerações, até que alguma geração dê um basta para aqui e comece a fazer diferente. Após a bênção, vigilância. Eu quero trazer essa lição espiritual. Após o livramento, responsabilidade. Não podemos nos apoiar em vitórias passadas, precisamos buscar o Senhor diariamente. Eu me converti verdadeiramente há 2 anos, mesmo toda a minha vida dizendo ser cristão, eu me converti de verdade há 2 anos. E nesses 2 anos eu vivo em vigilância constante, porque Deus me deu um livramento, o Senhor me livrou de algo muito, muito difícil, muito doloroso, e de lá para cá eu venho tendo essa vigilância diária com Deus. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter essa vigilância contínua com o Senhor. Jesus nos alerta: vigiar e orar, para que não entre em tentação. Em Mateus 26, no verso 41. E Jesus também nos ensina a perdoar e cobrir com amor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Cristo não expõe nossa vergonha, ele a cobriu na cruz. Você pode ter sido usado por Deus ontem, mas hoje você precisa de vigilância. Valorize a honra, cubra-se com o amor de Deus. E nunca se esqueça de que o verdadeiro justo é Jesus Cristo. Nele encontramos graça, perdão e restauração. Nós não somos nada. Nós podemos errar daqui a pouco. Nós podemos vacilar daqui a pouco. Isso nos ensina a não apontar o dedo para ninguém. Porque somente Jesus é justo. Somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que essa palavra caia na terra do teu coração e que o Espírito Santo possa frutificar no teu solo, em nome de Jesus. Porque muitas chaves foram entregues aqui hoje. Muitas chaves foram entregues aqui hoje. Princípios importantes de Deus. Senhor, obrigado por nos lembrar que mesmo os justos podem falhar, pois nós também falhamos diariamente. Ensina-nos a andar com humildade e vigilância, meu Pai amado, meu Pai querido. Ajuda-nos a honrar os nossos pais, a perdoar os nossos irmãos e a cobrir toda a terra de amor. E quando a gente cair, que a gente vai cair, que a gente possa correr para a tua graça, que é Jesus Cristo. Que a gente possa correr e pedir perdão, porque não queremos fazer a nossa vontade. Porque o bem que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não faz. Porque nós somos miseráveis e precisamos de Cristo. Precisamos do Espírito Santo. E te pedimos, em nome de Jesus. Essa foi a voz do discípulo. E se essa mensagem falou com você, discípulos do Senhor Jesus, compartilha, curte. Não deixa parar essa mensagem em você não. Graça e paz, que o Senhor abençoe cada um de nós.